Se você tem dúvidas sobre como vai funcionar o pagamento do PIS/PASEP em 2022, esse vídeo vai te auxiliar bastante. Se você já estava em busca de várias informações, fez leituras, assistiu vídeos, ouviu pessoas falando como vai funcionar o pagamento do PIS e do PASEP em 2022, você deve ter tido uma série de informações e às vezes está tendo alguma dificuldade de transformar isso em um número. Então a ideia é que esta planilha aqui te ajude não só a entender um pouco o Excel em si, a ferramenta Excel, como também entender como vai funcionar o pagamento, a definição de quem é apto ou não apto e qual o valor você irá receber nesse ano. Então, primeiro ponto, você basicamente vai ter que se atentar a 4 regras. 4 regras que vão estar definindo se dentro dessas regras você está apto ou não a receber esse valor. Então, primeiro critério, você precisa verificar se está cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos, tá? Então, é uma regra que tem que ser cumprida. Então, se você está cadastrado há 2 anos, 3, 4, 1 ano, você não terá direito ou não estará ok para esse primeiro critério, o que vai impedir de você receber o PIS/PASEP. Portanto, precisa estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS, no PASEP. Segundo ponto, você precisa verificar se em 2020 a média de remuneração ou de salário que você teve foi até o limite de 2 salários mínimos, ou seja, o salário mínimo da época de 2020 era R$ 1.100. Ok, então, se eu tenho um salário de R$ 1.100, o meu limite de recebimento para estar apto a receber o PIS/PASEP em 2022 seria um limite de remuneração média em 2020 de salário de R$ 2.200. Então, se você recebeu até esse limite abaixo, você está apto a receber o PIS/PASEP. Se você recebeu de 2.200 acima, você não estaria apto a receber o PIS/PASEP em 2022. Passando desse ponto, nós também temos que observar o seguinte: você trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias, seja esses 30 dias consecutivos ou não em 2020, se você trabalhou, você estará apto sim a receber o PIS/PASEP em 2022. Além disso, temos que ter essa última pergunta, que é relacionada aos dados atualizados pelo empregador, ou seja, por aquele que te contratou na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Então, precisa estar atualizada essas informações para que você também esteja apto a receber. Portanto, o resultado dessa análise, quando a gente consta com 4x aqui marcados na coluna de sim, tem que ser apto. Como é que eu faço isso no Excel? Então eu venho aqui e eu coloco a seguinte situação: se conte valores, e eu vou contabilizar apenas na coluna de sim, que é o que me interessa nesse momento. Então, se os valores que vão constar aqui for igual e apenas se for igual a 4, eu vou querer que a planilha retorne que a pessoa que está fazendo essa consulta tenha o resultado de apto. Caso contrário, ou seja, a pessoa se enquadrou em 3 quesitos em um não, 2 quesitos em um não, 1 quesito e em 3 não, a pessoa estará inapta. Então eu quero que o Excel ele dê esse retorno. Portanto, quando a pessoa vem e flaga 4 vezes o sim, o Excel está me dizendo que está apto. Se eu viesse aqui e colocasse que ele não está com os dados atualizados na RAIS, o Excel já está definindo que ele está inapto. Isso através dessa fórmula aqui. E como é que eu faço então para definir essa classificação aqui visual de cor?
Isso aqui a gente já viu numa outra aula, mas eu vou mostrar aqui mais uma vez. Aqui eu já fiz um cadastro de regra, mas eu vou limpar para todos os fins. E eu vou definir que quando aparecer apto, eu quero que seja identificado de uma cor e quando inapto de outra. Então o que é que eu faço? Eu clico na célula onde eu preciso definir essa classificação, essa formatação condicional, e eu venho aqui em nova regra. Em nova regra, eu vou aqui buscar formatar apenas células que contenham texto específico. E que texto é esse que eu quero? Eu quero apenas o texto apto. Então, quando a célula indicar o retorno apto, eu quero que o Excel ele preencha em determinada cor. E aqui eu poderia escolher qualquer cor que eu quisesse. Então ele já está dizendo aqui que está apto. Se eu tiro aqui um X, ele também está dizendo que está inapto, mas também está marcando de verde. Por quê? Porque a palavra apto, ela está tanto para apto em si, como para inapto. Então, como é que eu faço para corrigir isso? Então, quando aparecer inapto, eu não quero que fique verde. Eu quero que isso aqui fique vermelhinho. Então, o que é que eu faço? Vou marcar aqui o X de apto. Venho aqui na célula onde eu quero mudar a cor e eu vou colocar uma nova regra. Então, eu venho, ou eu gerencio regras, ou eu venho em nova regra. Formatar apenas células que contenham texto específico, que contenha o que? Inapto. Ok? Eu vou marcar aqui um vermelho, que vai me indicar o impedimento desta pessoa ao recebimento. Ok? E agora, vamos fazer o exemplo, vamos fazer o teste. Quando eu tiro aqui e digo que a pessoa ela consta em 3 itens, mas em um não, o Excel está dizendo que essa pessoa é inapta. Ok? Beleza. Então, já temos aqui uma definição do que é apto ou inapto com relação às regras que existem para o PIS/PASEP em 2022. Qual é o outro ponto que a gente precisa definir, então? O resultado, não mais da análise de aptidão, mas qual valor será recebido. Então, como é que vai ser definido o valor a ser recebido? É a quantidade de meses que a gente trabalhou em 2020 e também baseado no valor do salário mínimo vigente em 2022. Então, esse valor aqui eu vou colocar valor a receber de PIS/PASEP em 2022. Ok. Então, o que é que existe como regra? O valor máximo, ou o teto máximo que você irá receber em 2022, referente a 2020, seria um valor de um salário mínimo vigente no ano, que é R$ 1.212, ok? Mas, o que vai determinar você receber R$ 1.212 é justamente você ter trabalhado 12 meses completos em 2020. A cada mês que você trabalhar inferior a 12, o seu valor de recebimento do PIS/PASEP também será inferior e proporcional a essa quantidade de meses. Então, como é que funciona isso na prática? Vamos lá, vamos idealizar aqui que o trabalhador teve 10 meses de trabalho em 2020. Como é que eu faço então essa conta do que é que ele tem para receber? Simples. Se 1.212 é equivalente a 12 meses de salário, eu vou considerar o 1.212 e vou dividir por 12 meses. E agora o que é que eu faço? Eu multiplico pela quantidade de meses que aquele trabalhador teve efetivo em 2020. Então, quando eu pego esse 1.212 e eu divido por 12, eu encontro qual é o valor mensal que esse trabalhador tem direito. E quando eu multiplico aqui pela quantidade de meses que ele trabalhou, eu estou dizendo qual é o valor total que ele tem a receber. Nesse caso, R$ 1.010.
Feita essa fórmula aqui, eu posso brincar aqui com quantos meses eu quiser. Eu posso dizer que ele trabalhou um mês, ele vai receber R$101, 2 meses, 202, 6 meses, 606, 8 meses, 808, 11 meses, 1.111. Então, este valor aqui, agora, ele vai estar automático a quantidade de meses que o trabalhador teve. Aqui, a gente ainda poderia colocar uma regra que é o seguinte: se este resultado aqui for igual a inapto, ou seja, o trabalhador não se enquadrou na regra que permite o recebimento, eu não quero que ele faça essa conta, eu quero que ele dê 0. Portanto, eu coloco aqui como valor verdadeiro o resultado dessa condição, 0. Se não, se aqui ele está apto, ele vai fazer a conta. Ok, dou Enter e ele está dizendo aqui 0. Por que 0? Porque o trabalhador está inapto. No momento que eu venho e digo que ele está apto, a planilha automaticamente vai calcular aqui qual é o seu valor a receber. Ok? Para mais informações, você tem aqui os sites da Caixa e do Banco do Brasil. Eu vou deixar essa planilha apta a download. Se você necessitar, não conseguiu fazer ou quer fazer em cima desse modelo, você pode me solicitar junto nos comentários que eu posso enviar. Como também aqui eu já deixei cadastrado qual é o calendário de recebimento. Então, para o PIS, que são para os trabalhadores de empresa privada, a regra é através do mês de nascimento. Então, existem aqui os meses e as datas de pagamento. E para o PASEP, que são para aqueles trabalhadores e servidores públicos, a regra é através do número final de inscrição. E aqui existe, para cada número final, as datas de pagamento. Eu espero ter ajudado vocês, ter deixado toda essa questão do PIS/PASEP de forma muito mais clara, e conto com o apoio, com a curtida, com a inscrição e o compartilhamento de vocês. Valeu, pessoal, um abraço.